Queridos, quando eu era pequenininho, a gente só tinha um tipo de férias. A gente ia para Vitória. Primeiro de ônibus da Itapemirim. Depois, num carro enorme chamado Fusca. Era assim que a gente passava férias. Meu pai era pastor da primeira igreja batista em Marechal Hermes. E meu pai, depois de muito tempo, comprou um Fusquinha. E aí eu e minha irmã disputando quem se esticava mais no banco de trás. Né? Eu sou 7 anos e meio mais velho que a minha irmã. Eu acabava levando alguma vantagem ali, né? E a gente ia, e a minha mãe levava aquela sacola, e a gente ia comendo aquilo lá, né? Minha mãe levava garrafa térmica com café com leite, levava negócio para não parar na estrada, porque pobre é assim quando vai viajar, né? O rico passa olhando a paisagem, para, olha que vaca bonita, né? O rico curte a viagem, né? O pobre não, o pobre sai daqui já, ai, quanto tempo falta? Eu saía, a gente perguntava para meu pai e para minha mãe, falta muito? Estava em Niterói. Estava em Niterói, é assim. Então a gente vivia isso, tempo bom. E aí meu pai tinha um costume, meu pai parava em Campos, meu pai não tinha muito recurso para dar muita coisa para minha avó, mas meu pai parava em Campos, sempre ele parava numa fábrica de doces da Nolasco, e lá ele comprava goiabada cascão, lá ele comprava às vezes chuvisco, ele comprava uns doces para levar para minha avó. E ele virou para mim nesse dia e falou assim, ô filho, vou parar ali para a gente comprar um doce para a vovó, né? E eu falei, para mim também, né? Meu pai até hoje ri disso, porque aquilo revela exatamente o que a gente é, egoísta a dar com pau. Tá bom, pai, pode dar para a vovó, mas para mim também, né? A gente sempre quer bênção. A gente sempre quer multiplicar as bênçãos. Quem não quer bênção já morreu. Quem não quer ser abençoado, perdeu o prazer da vida. Eu não conheço uma pessoa em sã consciência assim, rapaz, eu estou doido para passar uma dificuldade. Tá bom, não vejo a hora. Ai, estou doido para sofrer. Para sofrimento, que delícia. Irmão, a Bíblia diz que aperfeiçoa, dá paciência, dá esperança. Mas eu não peço não, filho. Quando Deus manda, fala, tá bom, Senhor, você permitiu, mas assim, dá para aliviar não? Dá para diminuir não? Dá para cessar não? Eu enfrento muitas lutas como você. Tem gente que me vê sorrindo o tempo inteiro e fala assim, esse cara aí, pelo amor de Deus, na vida dele também. A vida desse cara aí. Você não sabe. Você não sabe das minhas lutas. Domingo eu cheguei na igreja e eu estava escutando uma música no carro. Não era o melhor CD do Brasil. Desculpa aos outros, desculpa, Cláudio, mas o CD da nossa igreja estava bombando. Né? Não era o nosso CD que a gente lançou no sábado passado. E era uma música do Anderson Freire. E essa música diz assim: não despreze a sua cruz, ela tem sua medida, Deus um dia calculou. De um pecador, falou, não despreze a sua cruz, se é o braço de equilíbrio para você, irá saber grandes de Jesus, o tesouro compensa. Pensa num cara que ia falar na classe e começou a chorar que nem um bebê. Pensa num cara que chegou na igreja para falar na escola, depois falar no treinamento que a gente dá, que a gente chama de Tadel, depois pregar no culto da manhã, depois pregar no culto da noite, e falar no Tadel da noite. Pensa num cara que tinha um monte de coisa para fazer, e começou a chorar dentro daquele carro, não podia nem sair do carro, tanto que chorava. Tem minhas lutas, meu irmão. Essa igreja não é normal, essa igreja...
inventa moda o tempo inteiro. Eu não sei quem faz isso. Muita luta. Estamos no mesmo barco. Eu também quero as bênçãos. Agora a pergunta que eu quero fazer é se você sabe lidar com as bênçãos. Essa pergunta você tem que responder. Porque se você não sabe lidar com as bênçãos, as que você já recebeu, você pode jogar fora. E se você não sabe lidar com as bênçãos, tem umas que você está querendo, que você não pode receber, senão você estraga o pouco que ainda tem. Por isso eu quero que você leia comigo Lucas capítulo 5. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. E eu quero responder a seguinte pergunta: você está preparado para qualquer bênção? Você está preparado para qualquer bênção? Abre em Lucas capítulo 5, de 1 a 11. Também acha, irmã? Diz assim, Lucas 5, de 1 a 11. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então arrastaram eles seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Meus irmãos, que texto poderoso, misericórdia. O texto fala de uma grande bênção que aconteceu, uma pescaria incrível, peixe demais, 2 barcos afundando, porque era peixe demais, depois de uma noite inteira pescando sem pegar nada. Pensa naquele dia que você sai para fazer uma venda, e você ficou o dia inteiro, e você foi, e você não vendeu nada, e você não tem dinheiro para voltar para casa. Você para no banco da praça, canta a música do Bruno e Marrone, e de repente, chega alguém e fala assim: o que você vende? Ah, eu vendo aqui título do governo, tal. Pois é, cara, eu estou aqui com 3 milhões. Eu quero comprar, você tem 3 milhões, mas eu arrumo 5. E você vende 3 milhões. Foi isso que aconteceu. Uma coisa inédita, inacreditável. A noite inteira zero. Não tinha o almoço do dia seguinte. De repente, uma pescaria que, se eles quisessem, ficaria um dia sem pescar, só descansando. Uma pesca abundante. Mas, meus queridos, será que eles estavam preparados para isso?
Será que você está preparado para uma pesca abundante na sua vida, no seu trabalho, no seu casamento, no seu relacionamento? Será que você está preparado para essa esposa que você sonha? Será que você está preparado, irmã, para ter esse namorado, esse moreno alto, que você sonhou? Será que você está preparado para bater essa meta? Será que você está preparado para uma promoção? Será que você está preparado para montar uma empresa e ir bem nessa empresa? Será que você está preparado para ficar rico? Será que você está preparado para ter um elogio? Meus amados irmãos, quando estamos preparados para qualquer bênção da parte de Deus? Quando? Primeiro, quando essas bênçãos já conquistadas, já estão à disposição do Senhor. Eu estou preparado para qualquer bênção, quando o que eu já tenho, já está na mão de Deus. Porque dá uma olhadinha no versículo 3, diz assim o versículo 3: entrou num dos barcos o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava o povo. Jesus estava na praia, de repente começou a chegar gente, e Jesus foi andando, chegando perto da água, e chegando gente, e Jesus não conseguia mais ministrar, falar, porque estava amontoado, e todo mundo querendo ficar perto. Aí Jesus veio num barco, ele entra no barco e fala: me afasta um pouco da areia. Eles afastam um pouco Jesus, e dali provavelmente a brisa corria, Jesus aproveitava aquilo para que de forma suave levasse a sua voz, e ali ele começa a falar, um avivamento começa a tomar conta daquela praia, o poder de Deus começa a se manifestar, as pessoas ficam assustadas, é inacreditável o que ele está dizendo, como é forte isso. Mas ele precisou de um barco. Pedro podia falar assim: o senhor vai me desculpar, mas vou ter que alugar o barco. Pesquei nada, não tem dinheiro para amanhã não, tem que arrumar um dinheirinho de alguma maneira. Tem muita gente querendo fazer umas barganhas com Deus. Quando eu bater a meta, quando eu vender, eu te dou alguma coisa, mas agora eu estou precisando. O senhor sabe, Deus, que agora eu estou precisando. Eu não sou pão duro com o senhor não, mas é que agora eu estou precisando. Ele cedeu o que ele tinha, ele cedeu o seu barco, ele ofereceu a sua estrutura de trabalho, ele não questionou, ele simplesmente falou: use, Senhor. Ele não se importou de colocar nas mãos de Jesus o que ele tinha. Muitos de nós queremos um transatlântico, mas não colocamos nas mãos de Jesus nem um barquinho de pesca. Meus amados, quando Jesus começou a usar o barco, nada prometeu a Pedro. Jesus falou assim: me empresta o barco, tu não vai se arrepender não. Não falou não. Jesus não falou assim: me empresta o teu barco e depois eu hei de abençoar-te. Não, não falou não. Jesus só falou assim: me dá o que você tem aí, eu quero usar. Eu vou usar. Eu preciso disso agora. Pedro disponibilizou o que tinha, e o texto diz que a multidão pôde ouvir a palavra de Deus. Pedro, dando um simples barquinho emprestado a Jesus, foi um instrumento para que uma multidão recebesse a glória de Deus. Às vezes uma coisa pequena que você tem pode mudar a vida de muita gente. Às vezes, se a gente for menos egoísta numa coisinha que a gente tem, a gente pode influenciar uma multidão. Meus amados irmãos, ele colocou o que tinha nas mãos do Senhor. Deixa eu te perguntar uma coisa: você é pão duro com Deus? A nossa igreja ano passado fez coisa inacreditável. A gente investiu pesado em televisão, vai ter um canal aí tremendo. Nós investimos pesado na obra, nós levantamos aquilo tudo nesse ano, e nós pagamos o terreno que a gente está pagando lá. Irmão, não me pergunte de onde veio. Agora nós estamos todos endividados. Endividado assim, nenhuma conta atrasada não, mas quem emprestou tem a data para pagar, tem que pagar. Eu não vou ficar devendo o membro da igreja que acreditou na igreja e emprestou dinheiro naquele momento. Só que é o seguinte: algumas obras pararam, mas Deus é fiel. Você sabia que o piso da igreja, uma pessoa está pagando? Aí hoje o telefone tocou, uma pessoa falou assim: quanto que é para pintar as paredes todas da igreja?
eu vou pagar. Pode calcular que eu vou pintar as paredes toda a igreja. Tem gente que está fazendo o melhor pelo espaço onde você adora. Nossa igreja não tem luxo não, irmão. Aqui, ó. Olha o nosso piso aí, ó. Olha o nosso palco aqui. O púlpito faz doação também. Aqui, ó. Ah, bonito, bonito não, essa madeirinha aqui, ó. Baratinho. Baratinho. O que importa aqui é você. É a sua vida. A gente não bota granito, mármore, Carrara e nada não. Mas tem que fazer bonitinho, arrumadinho, que você precisa de um ambiente arrumadinho, vai se sentir bem também. A cadeira é de hotelaria. Cadeira confortável. Só que você fica que nem uma sardinha lá, tá um do lado do outro aqui. Lá é mais espaçoso. Meu amado irmão, tem gente sendo instrumento de Deus. Eu soube de um garotinho que ele foi levar a oferta dele para missões numa igreja lá de Minas Gerais. E um pastor amigo meu, é um senhor, ele estava lá conduzindo aquele culto. Chegou o garotinho na hora da oferta missionária, uma cidade do interior de Minas Gerais. Você sabe o que o garoto levou na hora da oferta para missões? 10 ovos. O pastor olhou aqueles 10 ovos, viu o menino trazendo os 10 ovos, botando os 10 ovos em cima da mesa, na frente da igreja. Aí o pastor ficou encucado com aquilo, foi lá e perguntou para a mãe: o que é aquilo ali que seu filho botou? Ei, pastor, ele ficou sem comer ovo a semana inteira, ou 2 semanas, não sei, porque ele tem uma galinha, bota ovo todo dia, e ele pegou os ovos todos e trouxe para cá, e ele gosta de ovo, hein? O pastor ficou tão sensibilizado, foi lá, pegou, quanto é que vale esses ovos? Vale tanto. Foi lá, botou dinheiro, pegou os ovos de novo e falou assim: porque você deu, toma agora de presente para você. Aleluia! Aí o menino saiu com o ovinho dele lá. Criança que dá o ovinho dele. Família pobre, o menino tem uma galinha. Todo dia ele vai lá catar o ovinho dele para comer. E a gente come às vezes picanha, come pizza, come um monte de... Ah, eu quero pizza, eu quero pizza de bacalhau, né? Como qualquer coisa. Você pode. Mas você não disponibiliza para Deus o que você tem. Mas que é bênção. Você só está preparado para a bênção quando o que você já tem de bênção está nas mãos do Senhor. Segunda coisa. Quando estamos preparados para qualquer bênção da parte de Deus? Quando o nosso coração está sensível para perceber que de Deus vem a bênção. Quando o nosso coração está sensível a perceber que de Deus vem a bênção. Pastor, isso parece tão óbvio, mas não é não. Muitas vezes a gente está crente que essa bênção vai vir através de uma pessoa. Por isso que você até puxa saco dessa pessoa. Por isso que essa pessoa está dentro da igreja, fala uma palhaçada para você, fala mal de um pastor, fala mal de um líder, e você ainda dá seu ouvido. Você não quer contrariar, porque ele pode me indicar. Por isso que você engole coisa ruim, sem querer contrariar a pessoa. Querido, dá uma lida comigo no versículo 4, até o versículo 6. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos-nos a noite inteira, e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Em outro texto diz assim: sobre a tua palavra lançarei as redes. Falou: Senhor, o senhor vai me desculpar, de pescaria eu entendo, o senhor nunca foi pescador, não, o senhor é carpinteiro. Eu fiz curso no Sebrae, Ministério da Pesca, eu entendo disso, eu pesco, Jesus, eu sinto até cheiro, é tainha. Eu entendo esse negócio. Eu fiquei a noite inteira usando toda a minha tecnologia, todo o meu conhecimento, eu não peguei nada. Hoje não tem peixe, hoje não tem como pescar, hoje é o dia do fracasso, mas sobre a tua palavra, depois do que eu ouvi o senhor falando do barquinho, depois do que eu ouvi o senhor falando aqui, eu fiquei ouvindo e falei: meu Deus, sobre esse homem eu tenho que cumprir. Porque o que o senhor falou do barquinho encheu minha alma. Eu estava decepcionado, uma noite inteira trabalhando para não pegar uma sardinha. Eu não peguei nada,
minhas técnicas, meu conhecimento, minhas habilidades, meus cursos, meus diplomas, de nada adiantaram. Mas o senhor começou a falar aí, e o senhor falando do meu barquinho, eu falo, meu Deus, que prazer para mim o meu barquinho ser púlpito desse homem. Que prazer para mim. O senhor começou a falar, então é o seguinte, eu vou rasgar os meus diplomas agora, os meus cursos, as minhas motivações, os meus entendimentos, eu vou rasgar tudo. Sabe o que é uma coisa? O senhor está falando sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. Não é mais diagnóstico, não é mais pensamento de ninguém, não é mais ideia de ninguém, não é mais o que acham. Senhor, é sobre a tua palavra. Se eu for analisar pelos outros, eu só faço besteira. Eu vou fazer pela tua palavra. Lançaram a rede. Meus amados irmãos, estamos preparados para qualquer tipo de bênção? Do tipo estéril ter um filho? Do tipo desenganado ser salvo? Do tipo o corpo de metástase ser vivificado? Estamos preparados para montar um negócio besta que ninguém pensou, mas essa coisa besta que dá certo e daqui a pouco faz você ficar um milionário? Está preparado, irmão? Ou vai ser a tua derrota? Está preparado para casar com uma mulher bacana, legal, uma mulher de Deus, e respeitá-la? Está preparado para namorar aquele garoto que você sempre sonhou, bacana, e não se rendeu aos encantos dele e perder a tua santidade? Está preparado para montar um negócio super rentável, mas aí você agora já comprou carro, comprou isso, comprou aquilo, você está bem para caramba, mas aí alguém fala assim, eu tenho um negócio para a gente. Aonde? Na Petrobras. Está preparado? Está preparado para não procurar o caminho mais fácil e priorizar o caminho de Jesus? Chega de receber bênçãos e atribuir ao acaso, meu irmão. Chega de ser abençoado e achar que é porque você é o tal. Eu conheço gente que é melhor que você e que não deu em nada. Eu conheço gente que joga bola demais e nunca conseguiu jogar nem num clubezinho furreca, em São Januário, qualquer coisa pequena. Estou brincando, desculpa. Foi sem querer. Foi sem querer. É um clube amador que tem lá, é um clube amador, desculpa. É só brincadeira mesmo, tá? Porque pode ter algum jogador do Vasco aí, eu não estou brincando só. Perdão, irmão. Meus amados irmãos, todos que são dessa igreja há algum tempo sabem que no ano de 2012, eu vinha para esse púlpito e falava assim, esse ano nós vamos comprar um terreno. Esse ano nós vamos comprar um terreno. E os preços assim, ó, tudo filiado à NASA. Nunca vi os preços subindo tanto, né? E aí alguém falou para mim, pastor, é Deus mesmo? Eu falei, irmão, nem eu sei mais. Ora por mim aí, porque eu estou orando, rapaz, eu tenho tempo com Deus, rapaz, eu tiro tempo com Deus. Mas, rapaz, na hora sai, cara. Na hora sai. Eu vou falar, eu falo isso, rapaz, você ora por mim, isso não é de Deus, para eu não falar mais, porque está saindo da minha boca, rapaz. Meus amados irmãos, nós não tínhamos a menor condição de comprar um terreno nas dimensões que a gente precisava, pelo menos com uns 10 mil metros quadrados na Barra da Tijuca, naquele contexto que a gente estava vivendo. Um dia uma pessoa que estava frequentando a igreja bateu no meu ombro, falou, pastor, vai comprar meu terreno ou não vai? Eu falei, seu terreno? É, o meu terreno. Mas qual é o seu terreno? Aquele tal ali no Pontões. Eu falei, rapaz, seu terreno, cada dia um preço, rapaz. Todo mundo fala desse terreno, você não tem condição de comprar esse terreno não. Falou, pastor,
toda vez que o senhor fala lá na frente que vai comprar o terreno, a minha mulher me cutuca. Irmãos, eu não sabia, mas eu estava falando todo dia aqui, nós vamos comprar esse terreno, sabe por quê? Porque Deus queria falar com uma pessoa. Compramos o terreno, já pagamos metade do terreno, já pagamos quase metade, pouquinhos meses a gente está na metade do terreno, e se Deus quiser, a gente até quita esse terreno, assim ó, porque Deus pode colocar na sua mão uma semente poderosa. Está preparado? Está preparado? Ah, pastor, eu acho que eu vou ficar metido demais, então eu vou pedir para Deus não te dar a benção. Fica tranquilo. Tem gente que tem que fazer oração reversa. Senhor, não abençoa o miserável para ele continuar em paz, ser humilde, tratar as pessoas com carinho, cuidar do porteiro dele, pagar as coisas da empregada doméstica dele direitinho, não ficar com pão-durice com ela. Senhor, abençoa essa vida, para ele não ficar marrento, entendeu? Não tratar os irmãos que não têm alguma coisa como se fossem inferiores. Senhor, não dá benção para ele não. E para uns você tem que até orar outra coisa. Você tem que orar assim: Senhor, ele está querendo divorciar. E ele um dia, na minha frente, eu perguntei se ele prometia até que a morte os separe. E ele disse que sim. Então, Deus, como eu não quero que ele seja mentiroso, mata o miserável. Irmão, a gente quer bênção. Vem a esposa, você escolheu, aí agora você quer abrir mão, porque está com defeito de fabricação. Você vai na autorizada do céu e fala assim: o senhor entregou, agora aí, ó, resolve aí, está na garantia. Nós temos que entender que se as bênçãos chegam, elas vêm da mão de Deus. Quem deu Eva para Adão foi Deus. Quem te deu esse emprego foi Deus. Ah, pastor, mas lá está ruim demais, mas aqui, ó, não seja precipitado não. Você já tem outro caminho? Deus te deu uma direção? Não, segura firme aí, que o negócio está preto, meu irmão. Está ruim. E com essa economia que nós estamos vivendo, a tendência do dólar bater a 4, o caminho do Brasil não é bom não, irmão. Tem desemprego pela frente, a não ser que Deus faça um milagre. Deus pode, mas o caminho que está na nossa frente aí é um caminho complicado, porque o cara que importou uma máquina e ele paga em dólar, ele pagava R$2 o dólar, 2,20. 3 meses depois você vai pagar 4, dobrou o custo dele. Mas se ele aumentar o produto, ele não compete com o produto chinês, ele não compete com o produto americano, etc. Resultado, ele não tem como aumentar o produto, e ele está com o estoque cheio, ninguém compra dele. Você tem que saber que o que veio sobre a sua vida veio da mão de Deus. Glorifique a Deus, não tenha medo da economia. Se Deus está contigo, sobre o nome de Deus, você faça a coisa. Terceiro lugar, quando estamos preparados para qualquer bênção da parte de Deus. Terceiro, quando estamos conscientes dos riscos por trás de uma bênção. Irmão, toda bênção vem junto com risco. Já vem junto. Podia vir só o manual do fabricante, mas vem sempre o risco. Como é que é isso, pastor? Dá uma olhada comigo no versículo 7. No versículo 7 nós lemos assim: então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Foi tanto peixe, que o barco começou a afundar. É assim na nossa vida, querido. Tem hora que Deus começa a botar tanto peixe na nossa vida, que a nossa fé começa a afundar, nosso amor pela esposa começa a afundar,
nosso tempo, nosso filho começa a afundar, nossa humildade começa a afundar, nossa submissão à nossa liderança pastoral começa a afundar, nossa vontade de trabalhar para Jesus começa a afundar, nossa presença na casa de Deus começa a afundar. Não, porque agora eu comprei uma casa em Angra, então final de semana, sabe como é que é, né? Tem que ir para lá, tem que ir para lá todo final de semana, E seus filhos? Um tem 12, o outro tem 14, como é que está? Eles vão ser criados fora da igreja? Não, de vez em quando nós vamos na igrejinha pertinho que tem lá. Vai na igrejinha pertinho que tem lá. Eles não têm aliança. Então eles passam de segunda a sexta envolvidos com um monte de amigo da escola, um monte de amigo do curso de inglês, do futebol, da ginástica, da academia, do balé. Então tá, aí no final de semana eles têm contato com os meninos lá do condomínio, lá de Angra, que você comprou uma casa. Eles não têm mais aliança com o povo da igreja. Querido, se isso der certo, eu vou ter que rasgar a Bíblia. Ou então, meu filho, a misericórdia de Deus sobre a tua vida foi maior do que a tua safadeza. Tu não foi chamado para ficar em Angra todo final de semana, não. Tu foi chamado para glorificar o nome de Jesus. Tu não foi chamado para viver para você, não. Você foi chamado para exaltar o nome do Senhor. Só que o Senhor não se importa de você ter bem bom, comer bem, passear, ir para Angra, passear. Não, pode fazer. Agora você transformar isso no seu alvo de vida. Você morava numa casa pobre. Sua família passava dificuldade. Você teve traumas na sua história. O Senhor te resgata, te abençoa. Agora você dá as costas para eles. Você só quer saber de entretenimento, de curtir. Você quer viver os melhores momentos da sua vida aqui. Você não acredita na glória celeste. Você não acredita no céu, porque você quer ir para lá então? O C.S. Lewis diz uma coisa muito interessante. Se não tem nada nesse mundo que sacia a nossa vontade, provavelmente nós somos configurados para viver em outro local. Nada sacia. Você vê que a pessoa está cheia do dinheiro, a mulher do cara é bonita, o marido dela é bonito, os filhos são todos bonitos, eles têm tudo do bom e do melhor, comem bem, mas não basta. É uma vontade de ganhar mais dinheiro, é uma coisa louca. Aí o cara arruma amante, aí a mulher já começa a beber, aí os filhos estão se drogando, uma loucura. A Suécia é um país rico, recordista de suicídio de adolescentes. Agora estavam os meninos lá da Europa, deixando a Europa para ir para a Síria, para ir para outros lugares, para se unir ao Estado Islâmico e matar cristão. Vocês viram o menino de 18 anos, brasileiro? Aí a mãe, não, ele não é isso não, não é isso não. O que o menino foi fazer na Síria, meu filho? Tem Disney lá? Meu Deus! Aí a mãe chorando lá, a gente vê que é uma pessoa humilde. Queridos, só estamos preparados para receber qualquer bênção quando estamos conscientes dos riscos por trás de uma bênção. Hebreus 12 tem um alerta interessante. Hebreus 12 diz que a gente deve deixar todo o pecado, mas Hebreus 12 não diz só isso não, diz que nós devemos deixar todo o embaraço. Pastor, qual é a diferença? Pecado você já sabe, é você fazer uma coisa contrária à palavra de Deus. E embaraço é quando você pega uma bênção de Deus e transforma no centro da sua vida. Um namoro pode ser um embaraço. Por causa de um namoro você começa a não ir para a igreja. Um emprego pode ser um embaraço. Você começa a trabalhar tanto que você não lê mais Bíblia. É bênção o emprego. Você que não soube lidar com isso. Uma casa de praia pode ser um embaraço. Um grupo de amigos, pô, legal ter amizade.
Ah, mas eles não são crentes. Não tem problema. Eu jogo bola com um monte de gente que não é crente. São meus amigos. Vão me ver na televisão depois pregando essa mensagem aí. Meus amigos, gosto demais deles. No dia do churrasquinho lá, dos aniversariantes, um está tomando cerveja, o outro está tomando isso aqui lá, eu estou tomando a minha Coca-Cola, a gente está junto ali, batendo papo, e no final fala assim, agora vamos orar, hein? Vamos orar. Vamos dar a mão aí, vamos dar a mão aí. E todo mundo dá a mão, e a gente fala com Deus. Eu prego, depois a gente fala com Deus. E quando eu não vou no dia do churrasco lá, os aniversariantes, de vez em quando, um deles fala assim, no dia do meu aniversário você não vem, né? Glória a Jesus, são meus amigos, vão me ver na televisão, vão me ver, eu tenho o maior orgulho deles, porque eles me tratam com muito carinho, lá eu sou chamado de pastor, eu não tenho nem nome lá. Meus amigos, alguns já são membros da nossa igreja, alguns já foram batizados, estou vendo ali a filha do Cássio, jogava bola comigo, hoje ele é membro dessa igreja, trabalha pra caramba, e a família toda da igreja, glória a Jesus. Meus amados irmãos, toda bênção traz risco, melhor abrir mão de algo a mais, porém perigoso, do que cair de vez, meu irmão. Em quarto lugar, quando é que a gente está preparado para receber uma bênção? Quando a chegada da bênção nos levar a uma postura de temor. Como é que é, pastor? Quando a chegada da bênção nos levar a uma postura de temor. Temor. Porque quando Deus dá uma bênção, você tem que ter temor. Por que Deus fez isso comigo e não fez com outro? Por que Deus fez isso nessa igreja? Irmão, morro de medo. Todo dia eu falo isso com Deus. Senhor, obrigado pelo que o Senhor fez. Tem misericórdia da minha vida. Que eu possa honrar teu nome. Bênção significa um cuidado que você não merecia. Significa uma atenção que você não fez nada para conquistar. Bênção significa amor de Deus, que tem um monte de gente que trabalha igual você, rala pra caramba, luta pra caramba, não chegou lá, não conseguiu. Você não pode achar que você é melhor que os outros, para com isso. Você, se não tomar banho, fede igual todo mundo. Todo mundo aqui é humano, limitado. Hoje chegou uma irmãzinha aqui na igreja, ela foi fazer a unha, mexeu lá na unha dela, não sei o que lá, então, infeccionou a unha da menina. Chegou ela hoje aqui, passou a fazer um procedimento. Falei, doeu demais. Eu falei para ela, então minha filha, cuidado onde você está andando aqui na igreja, que se alguém pisar no seu pé, aí você vai ver Jesus. Se você for lá, fala com ele que eu mandei um abraço. Eu fui visitar uma mulher aqui no Barrador, que ela estava lá na UTI, morrendo. Sabe por quê? Porque ela estava com uma espinha aqui, ó. Uma espinha. Ela cutucou a espinha com a unha suja. Ela cutucou uma espinha no cotovelo. Meu irmão, tu vai achar que alguém vai correr risco de vida que cutucou o cotovelo? Me levaram para orar por aquela mulher. Quando eu cheguei lá, a mulher estava assim, deitada lá, não conseguia respirar, cheia de aparelhagem, o marido chorando, filho pequeno. Fiquei tão sensibilizado, mulher nova, parecia minha esposa. Cheguei na igreja de noite, a igreja ainda era aqui, num galpãozinho que tinha aqui. Chegou de noite e falei assim, gente, todo mundo agora com a mão em direção ao Barrador lá, nós temos que fazer um negócio aqui agora, nós precisamos de um milagre aqui agora. Irmão, eu vi essa cena hoje, essa cena me deixou muito triste. Irmãos, me lembro como fosse hoje, ali era o púlpito, lembra, pastora? Era o púlpito ali, era muito menos a metade, né? Era até aqui mais ou menos a parede, era até aqui a parede e até lá, para todo mundo com a mão em direção ao Barrador. Começou aqui um clamor na igreja, um clamor, um fogo desceu aqui nesse lugar. A gente começou a orar e a gente falou assim, Senhor, manda teu anjo lá agora, em nome de Jesus. Meus irmãos, no dia seguinte, a mulher estava recuperada. 2 dias depois ela estava no quarto. Menos de uma semana ela estava em casa.
Depois daquilo, ainda teve mais um filho. Milagre do Senhor. A mulher estava com infecção generalizada e o médico disse: pastor, vou falar para o senhor, o caso é grave. O caso é muito grave. A gente fez o que podia, mas agora, só a sua fé mesmo aí. Falei, minha fé não, mas a fé de um povo todo faz diferença. Pode esperar, doutor. Meus amados, em nome de Jesus, quando a bênção chegar, tenha postura de temor. Versículo 8 diz assim: quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Sabe qual é o segredo de poder receber mais bênção? É a cada bênção recebida você perceber o quanto você é pequeno e o quanto o teu Deus é grande para te dar aquilo. Esse é o segredo de manter a bênção e ampliar a bênção. Cada bênção fala assim: Senhor, você é grande mesmo, hein? Porque quando eu vejo que a grandiosidade de Deus, eu me apequeno. Senhor, o Senhor é violento, hein? Senhor, eu sou tremendo, hein? Daqui a pouco tu está que nem o tatu da Ilha da Fantasia, pequenininho. Porque você olha e fala assim: Deus, como é que o Senhor fez isso? Isso é inacreditável. Meu irmão, meu pai morou em casa de palafita, barraco, no bairro mais pobre de Vitória, Santo Antônio. Depois veio São Pedro, que foi tão pobre quanto Santo Antônio. Santo Antônio, o bairro mais pobre de Vitória. Quando eu era pequeno, minha mãe morria de medo na casa da minha avó. Sabe por quê? Porque minha brincadeira era ficar catando aqueles caranguejinhos pequenininhos que ficam nas palafitas, né? Tem um barraco, aqueles caranguejinhos ficam subindo. Eu queria catar aquilo, minha mãe morria de medo de eu cair dentro do manguezal e morrer. Meu pai comia pão com banana quando saía do trabalho lá no Magazã, em Vitória, para poder ir para a escola estudar. Estudava na escola ali no centro de Vitória, andava a pé até Santo Antônio. É chão, meu irmão. São uns 10 quilômetros a pé. Chegava 11 e pouco da noite em casa, aí que meu pai ia comer alguma coisa que tinha sobrado. Um arroz, às vezes um pé de galinha, às vezes uma asinha de galinha, alguma coisa com arroz. Tinha almoçado, a marmitinha e depois um pão com banana, todo dia. Se converteu aos 17 anos, acabou de se converter, foi para a praça pregar. Deus chamou para o ministério, veio para o Rio de Janeiro. A igreja se uniu e fez um enxovalzinho para o meu pai. Lençol, toalha, as coisas para o meu pai vir para cá, porque meu pai não tinha dinheiro nem para vir aqui para o Seminário do Sul. Pessoas ajudaram para pagar a mensalidade do seminário, que meu pai não tinha dinheiro para pagar. Terminou o seminário, foi pastorear lá em São Paulo, em Taubaté, onde eu nasci, Taubaté, São Paulo. Depois meu pai fez faculdade, pedagogia, uma luta, e eu já fiz tanta coisa que meu pai nunca sonhou que um filho pudesse fazer. Já comi comida que meu pai nem sabia que existia. Foi Deus. Eu tenho que me render a Ele, me curvar a Ele. Porque Ele me permitiu sair do caminho da palafita, para hoje estar aqui com você. Quero terminar dizendo que a gente está preparado para as bênçãos de Deus, em último lugar, quando a alegria com a bênção não rouba espaço do relacionamento com o abençoador. A gente está preparado para a bênção quando a alegria da bênção não rouba o nosso relacionamento com o abençoador. Versículo 11, dá uma olhada. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Os caras acabaram de fazer a maior pescaria da vida deles. Os caras estão agora com dinheiro no bolso. Aquela peixarada toda vai render um dinheiro bom.
2 semanas de trabalho de uma vez só, coisa boa. Aí, Jesus fala assim para eles: ó, gente, vocês pescaram peixe, não foi? Pois é, mas eu tenho um convite para vocês. Qual é, Senhor? Eu quero que vocês sejam agora pescadores de homens. Vocês vêm comigo? Diz o texto: e deixaram tudo e o seguiram. Sabe quando você está preparado para a benção? É quando tudo que Deus te deu não é mais importante para você do que Ele. E se você precisar deixar tudo para servir a Ele, ou para agradar a Ele, você fará. Aí você está preparado para qualquer benção. Aí você está preparado para essa esposa, para esse esposo, para essa reconciliação, para esse dinheiro, para esse emprego, para essa aprovação no concurso público, para esse vestibular. Aí você está preparado. Por quê? Porque nenhuma bênção tirou de você o entendimento que a melhor coisa do mundo é seguir o abençoador. Porque ainda que eles tenham deixado aqueles peixes todos, uma coisa eu tenho certeza: nenhum churrasco de peixe que eles tivessem ali foi mais empolgante do que um churrasco de peixe depois da ressurreição, quando o churrasqueiro foi Jesus. Porque quando eles saíram da água, já tinham mandado uns peixes. Diz a Bíblia que o fogareiro já estava aceso. Quem acendeu o fogareiro para os peixes chegarem? Bem, eu não sei quantos estavam ali, mas uma coisa eu tenho certeza: Jesus estava ali. Eu creio que ele acendeu o fogo para assar os peixes da comunhão. Meu amado irmão, esse negócio de evangelho gostou demais. Negócio de Bíblia, de palavra de Deus, é um negócio tremendo. Eu leio esse negócio aqui e falo assim: caramba, rapaz, eu sou um super-homem. Aí depois eu vejo que eu não sou. Aí eu volto para cá: Senhor, eu não sou não, mas assim, manda a tua bênção. Aí eu vou de novo. Mas se você não vier para cá toda hora, se você não for para os pés dele toda hora, você vai ser assim: estou quente, estou frio, estou bem, estou mal. Uma bipolaridade espiritual, você me entende? Está na hora de sair da bipolaridade espiritual. Você pode até ser bipolar, humanamente falando, mas eu tenho uma boa notícia para você: o corpo glorificado não tem defeito nenhum, tá? Você não pode ser bipolar espiritualmente falando. Uma hora você quer Jesus, outra hora você não quer. Isso você tem que resolver. Agora, eu tenho assim, nariz é assim, orelha é assado, cabelo é assim, não tem cabelo, engordei, magro, tem problema neurológico, perdi um braço. Meu irmão, você é tão passageiro, porque o corpo glorificado já está reservado para aqueles que amam o Senhor. Você está preparado para qualquer bênção?